O sino da porta tilintou com força demais quando Inês entrou a correr na florista, as lágrimas escorrendo pelo rosto como chuva de inverno sobre os paralelepípedos de Lisboa. Ana, por favor, diz-me que não é verdade. Gritou ela, a voz partida, deixando cair a mala no chão de madeira gasta. Ana, de avental verde musgo e mãos cheias de terra, ergueu os olhos do ramo de lírios que arranjava. O coração deu um salto. Conhecia aquele tom de voz de Inês. Era o mesmo de quando, aos 16 anos, o pai delas surpreendera de mãos dadas no mirador da Senhora do Monte e as separara com palavras que ainda ecoavam. Inês, calma. O que aconteceu? Ana largou a tesoura e limpou as mãos ao avental, aproximando-se devagar. Inês tirou do bolso um papel amarrotado e estendeu-o. Era uma mensagem impressa do WhatsApp. Ana leu em silêncio. Querida Inês, não posso continuar a esconder. Amo-te mais do que amizade. Sempre amei. Se um dia quiseres falar, estarei aqui. Beijo. Beatriz. Ana sentiu o chão tremer. Beatriz. A cliente que aparecia todas as sextas-feiras, pontual como o elétrico 28, para comprar um ramo pequeno de rosas brancas para a mãe doente, dizia ela. A mesma Beatriz que ficava sempre mais tempo do que necessário, que perguntava pela vida de Ana com uma doçura que fazia curar, que deixava gorjetas generosas e bilhetes escritos à mão. Obrigada por tornar os meus dias mais bonitos. Quando foi isto? Perguntou Ana, a voz baixa. Há 2 semanas. Eu não respondi. Tive medo. Mas hoje vi-a na rua, perto do café à brasileira, e ela olhou para mim como se eu fosse o mundo inteiro. Ana, eu não sei o que sinto. Ana devolveu o papel, sentia um nó na garganta. Há 3 anos que Inês trabalhava com ela na Flor de Alfama. 3 anos de cumplicidade, de risos partilhados entre baldes de água e caixas de tulipas holandesas, de olhares que duravam um segundo a mais, de toques acidentais que faziam o coração disparar. 3 anos em que Ana guardara o seu amor como quem guarda uma rosa seca entre as páginas de um livro antigo, com cuidado, com medo de perder. E agora Beatriz, com a sua elegância discreta, os cabelos ruivos apanhados num coque perfeito, o perfume de jasmim que ficava no ar depois dela sair, ameaçava abrir esse livro e rasgar as páginas. Tu gostas dela? Ana conseguiu perguntar. Inês baixou os olhos. As lágrimas voltaram. Não sei. Acho que sim. Um pouco. Ou muito. Não sei, Ana. Tenho medo de magoar alguém. Tenho medo de me magoar. Ana respirou fundo. O cheiro das flores parecia sufocante de repente. E eu? Sussurrou quase sem querer. Inês ergueu o rosto, surpresa. Tu és a minha melhor amiga. A minha família aqui em Lisboa. Não quero perder-te. Ana sorriu, mas era um sorriso triste, daqueles que não chegam aos olhos. Não vais perder-me, mentiu. Naquele momento, o sino tilintou outra vez. Beatriz entrou. Vestia um casaco de lambege e trazia um lenço de seda ao pescoço. Os olhos verdes procuraram Inês imediatamente. Boa tarde, disse com a voz suave. Vim buscar as rosas de sempre e talvez conversar um minuto, se Inês tiver tempo. Ana sentiu o coração apertar como se uma mão invisível o esmagasse. Olhou para Inês. Inês olhou para ela. Um segundo que pareceu eterno. Eu vou à arrecadação buscar mais fitas, disse Ana, virando-se rapidamente para não ver o sorriso que Beatriz dirigia a Inês. Enquanto atravessava o corredor estreito cheio de caixas de flores, Ana encostou a testa à parede fria.
As lágrimas vieram quentes, silenciosas. Sabia que aquele era apenas o início. Sabia que o amor, tal como as flores, às vezes murcha antes de florir por completo. Os dias seguintes foram um bailado delicado de silêncios e olhares furtivos. Beatriz passou a aparecer quase todos os dias. Já não dizia que as rosas eram para a mãe descobriu-se depois, recuperara havia meses. Agora comprava cravos vermelhos, girassóis, o ativar estivesse mais bonito e ficava a conversar com Inês junto ao balcão. Riam baixo, como quem partilha segredos antigos. Ana fingia ocupar-se. Arrastava baldes, cortava caules com mais força do que o necessário, cantarolava fados baixinho para disfarçar o aperto no peito. Às vezes, quando Beatriz saía, Inês aproximava-se dela. "Estás zangada comigo?" perguntava. "Claro que não", respondia Ana com um sorriso forçado. "Fico feliz por ti." Mas não ficava. À noite, no pequeno apartamento em Moraria onde morava sozinha, Ana punha Vinícius de Moraes ou Amália Rodrigues a tocar e chorava. Chorava porque amava Inês desde o primeiro dia em que ela entrara na loja, tímida, com um currículo na mão e um sorriso que iluminava mais do que o sol de maio. Lembrava-se perfeitamente. Inês chegara de Bragança, fugindo de uma família conservadora que não aceitava que a filha mais nova preferisse mulheres. Ana, que já tinha a florista há 5 anos, dera-lhe emprego e, sem querer, dera-lhe também o coração. Na loja, a tensão crescia. Os clientes notavam qualquer coisa, talvez o modo como Ana evitava olhar para Inês quando Beatriz estava presente, talvez o modo como Inês hesitava antes de aceitar os convites de Beatriz para um café só como amigas. Uma tarde de outubro, com o céu cinzento e chuva fina, Beatriz apareceu com um convite formal. Há um concerto de fado no sábado à noite, na Casa de Linhares. Gostaria muito que viesses comigo, Inês. Inês corou. Olhou para Ana, que fingia arranjar um ramo de eucalipto. Eu não sei se posso. Temos muito trabalho aqui. Podemos fechar mais cedo no sábado, disse Ana de repente, surpreendendo-se com a própria voz. Vai, Inês. Diverte-te. Inês olhou-a, confusa. Tens a certeza? Absoluta, respondeu Ana, e o sorriso que deu foi tão genuíno quanto conseguia fingir. Na noite do concerto, Ana fechou a loja cedo e foi caminhar sozinha pelo Tejo. O vento frio batia-lhe no rosto. Sentou-se num banco em frente ao padrão dos descobrimentos e deixou as lágrimas caírem. Sentia-se como uma flor esquecida num vaso, ainda bonita, mas sem ninguém para a regar. No domingo, Inês apareceu na loja com os olhos brilhantes. Foi lindo, Ana. O fado e a Beatriz, ela é tão atenciosa. Falou-me da infância dela no Porto, da avó que lhe ensinou a cozinhar bacalhau a Gomes de Sá. Senti-me vista. Compreendida. Ana engoliu em seco. Que bom, conseguiu dizer. Mas naquela noite, quando Inês já tinha ido embora, Ana sentou-se no chão da loja, entre baldes de flores, e escreveu uma carta que nunca entregaria. Escreveu tudo, o amor que sentia, o medo de perder, a dor de ver Inês afastar-se. Dobrou o papel e guardou-o dentro de um livro antigo de Cesário Verde que tinha na gaveta. O outono avançava e as folhas das videiras nos arredores de Lisboa começavam a tingir-se de vermelho. Beatriz tornou-se presença constante. Já não era apenas cliente, era quase parte da rotina. Trazia pastéis de nata quentinhos de manhã, ajudava a carregar caixas pesadas, ria-se das piadas de Inês sobre clientes difíceis. Ana assistia a tudo com um sorriso educado. Mas por dentro sentia-se desmoronar. Uma quarta-feira chuvosa, Beatriz pediu a Ana que ficasse um pouco depois de fechar.
Preciso de falar contigo, disse, séria. Inês já tinha saído para uma consulta médica. Ana fechou a porta e virou o cartaz para fechado. Diz. Beatriz respirou fundo. Eu sei que te estou a magoar. Não sou cega. Vejo o modo como olhas para a Inês. Vejo o amor nos teus olhos. Ana gelou. Não sei do que estás a falar. Ana, por favor. Conheço esse olhar. É o mesmo que eu tenho quando olho para ela. Mas também vejo sofrimento. E não quero ser a causa disso. Ana virou-se, fingindo arrumar ferramentas. A Inês é adulta. Escolhe com quem quer estar. Mas ela está confusa, disse Beatriz, a voz suave. Ama-te. Como amiga, como família talvez mais. Mas também sente qualquer coisa por mim. E eu não quero forçar nada. Só quero ser honesta. Ana sentiu as lágrimas subir. Então o que queres de mim? Quero que sejas honesta também. Com ela. Comigo. Com vocês próprias. Porque se continuares a esconder o que sentes, vais perder a Inês de qualquer maneira. Não por minha causa, mas porque o silêncio mata mais do que qualquer rival. Ana ficou em silêncio. Beatriz aproximou-se e pousou uma mão leve no ombro dela. Tu és uma pessoa incrível, Ana. Mereces ser feliz. Mereces ser amada por quem escolhes amar. Não tenhas medo. Depois disto, Beatriz saiu. Ana ficou sozinha na loja, com a chuva a bater nas vidraças. Pela primeira vez em semanas, chorou abertamente, sem se esconder. Naquela noite, tomou uma decisão. No dia seguinte, Ana pediu a Inês que ficasse depois de fechar. Preciso de te dizer uma coisa importante. Inês pareceu nervosa. Diz. Ana respirou fundo. Tirou do bolso a carta que escrevera semanas antes. Não sou boa com palavras faladas. Por isso escrevi. Entregou o papel. Inês leu em silêncio. À medida que lia, os olhos encheram-se de lágrimas. Quando terminou, dobrou a carta devagar. Ana, por que nunca disseste nada? Porque tinhas medo da tua família. Porque eras nova na cidade. Porque eu era a tua chefe, a tua amiga, a tua segurança. Não queria complicar nada. Só queria que fosses feliz. Inês aproximou-se e abraçou-a com força. Idiota, sussurrou. Amo-te tanto. Mas não sei se é o mesmo amor que tu sentes. Ana fechou os olhos, sentindo o calor do corpo de Inês contra o seu. Não precisas de saber agora. Só precisava que soubesses. Ficaram assim longos minutos. Depois Inês afastou-se um pouco. E a Beatriz? A Beatriz é maravilhosa. Mas tu és casa, Inês. És o sítio onde me sinto em paz. Inês chorou. Ana chorou. Riram entre lágrimas. Nos dias seguintes, Inês afastou-se um pouco de Beatriz. Explicou que precisava de tempo. Beatriz aceitou com dignidade, embora com tristeza. Seja o que decidires, desejo-te felicidade, disse-lhe numa tarde, deixando um ramo de lírios brancos na loja com um bilhete, para a florista mais bonita de Lisboa. Com carinho, B. Ana guardou os lírios num vaso especial. O inverno chegou cedo naquele ano. Lisboa encheu-se de luzes de Natal e do cheiro de castanhas assadas. Inês e Ana começaram a passar mais tempo juntas fora da loja.
Passeavam pela Lisboa Factoria ao domingo, tomavam chocolate quente na Praça do Comércio, ouviam fado na Tasca do Chico. Havia uma nova ternura entre elas, toques mais demorados, olhares mais profundos, silêncios cheios de significado. Uma noite, após um jantar simples de bacalhau com natas que Ana cozinhara no seu pequeno apartamento, Inês segurou na mão dela. "Quero tentar", disse. "Contigo. Quero perceber se este amor que sinto pode ser mais." Ana sentiu o coração explodir. Beijaram-se pela primeira vez ali, na cozinha pequena, com o som da chuva lá fora e o cheiro de cozinhada ainda no ar. Foi um beijo tímido, doce, cheio de anos de espera. Nos meses seguintes, foram construindo qualquer coisa bonita. Devagar, com respeito, com medo e com esperança. Inês apresentou Ana à família por videochamada, a mãe chorou, mas acabou por aceitar. Ana apresentou Inês aos amigos de sempre, que a receberam de braços abertos. Beatriz reapareceu uma vez, meses depois. Entrou na loja com um sorriso sereno. "Vim buscar flores para uma exposição", disse. "E desejar-vos felicidades. Soube que estão juntas." Inês corou. Ana sorriu. "Obrigada, Beatriz. Por tudo." Beatriz abraçou-as às duas. "Às vezes o amor não é possuir", disse. "É desejar o bem do outro. Vocês merecem ser felizes." Saiu com um ramo de girassóis, deixando atrás de si um rasto de perfume de jasmim e uma sensação de paz. Primavera de 2026. A flor de alfama estava mais bonita do que nunca. As duas floristas, agora também namoradas, trabalhavam lado a lado, rindo alto, trocando beijos rápidos quando não havia clientes. Num sábado de sol, organizaram um pequeno evento na loja, Dia das Flores e do Amor. Convidaram amigos, vizinhos, clientes antigos. Beatriz apareceu com uma nova namorada, uma arquiteta chamada Marta, e todos brindaram à vida e ao amor em todas as suas formas. Ao fim da tarde, Ana e Inês subiram ao mirador da Senhora do Monte, o mesmo onde anos antes tinham sido separadas pelo medo. Agora, de mãos dadas, olhavam Lisboa estendida aos seus pés, o Tejo brilhando, os telhados cor de telha, o som distante de um fado. "Sabes", disse Inês, encostando a cabeça no ombro de Ana, "pensei que o amor fosse escolher entre pessoas. Mas afinal é escolher ser corajosa." Ana beijou-lhe a testa. "E nós fomos. Contra tudo e todos. Contra o medo." Inês sorriu. "Contra o medo e a favor do amor." Ficaram ali até o sol se pôr, tingindo o céu de rosa e dourado, as cores das flores que mais vendiam na loja. As cores do amor que, finalmente, tinham deixado florir. Em Lisboa, cidade de fado e saudade, duas mulheres tinham aprendido que às vezes o coração precisa de ser partido para abrir espaço a algo maior. E que, mesmo entre pétalas caídas, novas rosas podem nascer, mais fortes, mais bonitas, mais verdadeiras. E assim, entre o tilintar do sino da porta e o perfume das flores, a Flor de Alfama continuou a ser não só uma loja, mas um pequeno santuário onde o amor, em todas as suas formas, era sempre bem-vindo.